Vocês sabem, né, para quem está visitando a gente pela primeira vez ou segunda, nós estamos numa temporada falando sobre João, o Evangelho de João, João 1. E aí, na nossa primeira pregação sobre João, o Web trouxe a palavra e a gente falou muito sobre o Logos de Deus, né, que através de Jesus, todas as coisas foram causadas, foram existidas. E aí depois o Ramon veio e deu aquela leve facada assim, né, no nosso peito, aquele leve tapinha, lembrando do papel que o precursor tem e trazendo isso para a nossa realidade de igreja. E aí, no nosso último domingo, o Web pregou um pouquinho também sobre Agnus Dei, sobre o Cordeiro de Deus. E como foi para João Batista anunciar a mensagem que, uau, Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E seguindo nessas ideias, né, hoje a gente está indo para o nosso último culto aí dessa temporada de João 1. Então, isso! Sabia que agora a gente tem um podcast? Então, se você não ouviu ainda essas palavras, corre lá em Magodei, que você já vai achar os nossos podcasts lá, tá bom? Lucas e Isa, que estavam na lua de mel. Acharam que ia passar em branco. Mas é isso aí. Vamos lá, galera. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês, com a minha igrejinha, né, local, aquilo que o Senhor tem falado comigo. Essa semana eu orei muito, eu meditei muito na vida de João Batista e, meu Deus, que história inspiradora, né? É uma história curta. João Batista não é um personagem que super mega aparece na Bíblia. Não tem um livro que foi escrito por ele, né? Mas ele tem um papel assim muito importante na história de Deus para a humanidade. Ele fecha ali um ciclo, né, dos profetas do Antigo Testamento, anunciando uma nova era, né, anunciando que o próprio Deus encarnado, não para livrar só o povo de Israel do deserto, não para livrar ali a galera da Babilônia, mas para nos livrar da morte. Não só naquele tempo, mas ainda hoje. Então, João Batista ele tem esse papel muito chave para a nossa história, e olhando para a vida dele, para a mensagem que ele carregou. Foi muito impactante para mim, essa semana, meditar na história de João Batista. Enquanto a gente estava no louvor, que adoração boa, né, gente? Eu senti profundamente o Senhor olhando para a gente essa noite. E Jesus ama você. Às vezes é tão clichê isso, né? A gente ouviu tanto já na nossa vida, João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira, mas eu queria muito trazer essa realidade para vocês hoje. Jesus ama você. E os olhos dele estão sobre a nossa comunidade, trazendo consolo, lembrando que ele é o Cordeiro que veio por nós, trazendo juízo sobre nós de arrependimento quando a gente tropeça. Arruma aí teu joelho, volta para o caminho, porque ele nos amou. Eu gosto muito do personagem de João Batista, porque ele é esse cara que chama a galera de raça de víboras, né? Ele traz uma mensagem ofensiva. Eu olhava para João Batista e falava, caramba, que cara ofensivo. Arrependei-vos, Maria, raça de víboras, né? Era desse jeito, você ficava até meio assim. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia com ele um brasão de consolo, de que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido lá no jardim. Vocês caíram em desobediência, mas da mulher virá uma semente. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é fiel conosco. Obrigada porque o Senhor nos ama com um amor intenso. Nos lembre desse amor essa noite, Jesus. Fale conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou pregar um pouquinho sobre a identidade de João Batista, a mensagem que ele carregou.
E mesmo que a realidade dele seja muito distante, né, desse século 21 que a gente está, essa correria doida no Brasil, no Ocidente, eu sei que João Batista ele carrega pontos muito importantes para nos ensinar essa noite. Então, fiquem comigo, tá? Vão anotando aí, se vocês puderem, esses pontos, e eu espero que vocês aprendam muito, assim como eu aprendi essa semana. Eu confesso que eu tive muitos sentimentos assim que me invadiram essa semana enquanto eu lia João Batista, enquanto eu meditava em João 1 e em Isaías 40, né, que vai trazer aí a realidade de João Batista também. E eu fiquei assim num conflito interno, do tipo assim, cara, que a realidade, a vida de João Batista me causou um pouquinho de inveja, sabe? E aí, ao mesmo tempo, a minha carne ficava assim, mas como assim? O cara vivia no deserto, vestido com pele de camelo, comendo gafanhoto, por quê? Por que você tá com vontade de viver o que ele viveu? Por que o estilo de vida dele te causava inveja? E aí eu fiquei naquela luta, assim, sabe? Minha carne contra o meu espírito. Pensa, Mari, com 30 anos, cara, você vai ser uma empreendedora de sucesso. Com 30 anos, João Batista estava sendo decapitado. Poxa, por quê? Para quê? Para quê? Mas o meu espírito, ele gritava dentro de mim, gente. Uau! Eu quero o que João Batista tinha. João Batista tinha uma coisa, uma amizade com o Senhor, que fez ele caminhar nesse mundo não olhando para as coisas desse mundo. O deserto não consumiu, o deserto não levou com a tempestade aquilo que ele tinha. É muito aquela passagem, eu achei o tesouro que eu tanto procurava. E João Batista, ele viveu em obediência rápida e radical, porque ele encontrou um diamante, um tesouro no meio do deserto. E eu invejei ele. Eu quero aquilo que João Batista tinha. Mas a minha carne dentro de mim, ela se contorcia porque eu sei que existe um preço que João Batista pagou. Ele teve que se retirar do sinédrio, né? Ele teve que se retirar do meio que ele poderia estar, talvez seria um meio confortável, da casa dos pais dele, e viver em um lugar que não existia entretenimento, que não existia riquezas, que ele não se vestia bem. Não tinha Shein para João Batista ficar olhando no meio do deserto, né? Não tinha roupa para João Batista ficar olhando, não tinha rede social para João Batista se distrair, não tinha um filminho Netflix ali. Brincadeiras à parte, mas assim, ele viveu uma vida intensa de renúncia. Isso é difícil. Então, foi muito assim, uma treta épica dentro de mim, de carne versus espírito, sabe? Tipo, cara, eu quero o que ele viveu, eu quero ter essa amizade com o Senhor, mas ao mesmo tempo, é muito caro, será que eu quero pagar isso? Mas é o tesouro. Eu venderei tudo que eu encontrei até aqui, porque eu achei o tesouro de grande valor. E a vida de João Batista me lembra muito essa passagem. Então, vindo comigo, eu queria, vem comigo, eu vou começar a ler um pouquinho. A gente vai caminhar aí na identidade de João Batista. Eu quero muito que vocês prestem atenção de como vocês podem aplicar essa história, a vida desse personagem, na realidade de vocês hoje. Amém? Vamos lá, João 1, versículo 23, só para contextualizar vocês, onde a gente parou, nas últimas semanas. Quando João Batista começou o ministério dele, ele começou a atrair muitos seguidores, Muitas pessoas chegavam, alguns por estarem realmente arrependidos, outros por curiosidade. E a galera do Sinédrio começou a, poxa, o que esse cara está arrumando no deserto que ele está atraindo tanta gente? Ele está falando que ele veio batizar com água para que a galera se arrependesse, mas quem será que é esse cara? Ele é Elias? Será que ele é um profeta? Quem é esse cara? E aí eles, muito curiosos, foram lá e começaram a indagar João Batista, Quem que é você? Mas o que você está fazendo aqui? Mas quem és tu? Tu és Elias? Tu és o profeta? E aí João Batista vira e fala, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. E aí ele responde,
citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Isso foi escrito há um bom tempo atrás, né? Mas ainda antes disso, houve um profeta que contou, que cantou, aí, muito tempo antes, sobre essa voz que clamaria no deserto, conduzindo os corações às boas novas e ao arrependimento. Tá? Então, a gente hoje vai voltar um pouquinho antes de João. Tá? A gente vai um pouquinho para trás aí na história, ver aí essa profecia que existiu sobre João Batista. É muito doido como Deus vai cumprindo a história dele, né? E é uma profecia que foi citada tantos anos antes de João Batista, aconteceu e se cumpriu a ele nele. Deus é fiel. Abre aí comigo em Isaías 40, que hoje a gente vai ler bastante esse capítulo. Isaías 40, vamos começar no verso 1. Cara, esse trecho, ele me tomou de um jeito muito profundo. Prestem atenção no que essas palavras dizem. O profeta Isaías escreveu, só para contextualizar vocês, Isaías 1 ao 39 é Deus assim, rasgando justiça sobre Israel. Tipo assim, rasgando Israel, assim. Lembrando de justiça, né? E, enfim, esse é o contexto. E aí, depois de Isaías 40, Deus ele olha para Israel e ele começa a falar sobre a salvação que viria. Então, Isaías 40 marca aí um virar de chave, assim, que eu acho que é muito o que João Batista fez, né, quando ele veio, sendo o precursor. Ele virou a chave dos 400 anos de silêncio e ele falou assim: opa, é agora, é agora. Vem aquele que a gente tanto esperou. Então, Isaías 40 é esse marco aí, daquela época, que vai virar essa chavinha aí de salvação. Então, diz assim: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama. E aí aqui ele já começa a introduzir João Batista. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. Vamos lá para o versículo 9. Ainda continuando assim, mencionando João Batista. Ó mensageiro de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Ó mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz. Levanta, não temas, e dize às cidades: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, dominará com o seu braço. O seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. Ele cuidará do seu rebanho como um bom pastor. Recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo. Guiará mansamente as que amamentam. Glória a Deus. João Batista ele foi convocado para ser uma voz que preparasse, para preparar o caminho do Senhor, como a gente já vem aí falando nos últimos cultos, conduzindo os corações ao arrependimento. Então, ao mesmo tempo que ele foi chamado, preparado, convocado para ser essa voz de arrependimento, prepara, ei, chacoalha, desperta o teu coração, o próprio Deus encarnado está vindo, se arrependa, raça de víboras. Ele trazia esse brasão de consolo que a glória do Senhor se revelaria, que os nossos pecados seriam perdoados. Então existia conforto, ao mesmo tempo que existia uma mensagem de justiça. Eu gosto muito de pensar que a nossa caminhada com Deus é realmente essa... É um misto de deleite e renúncias,
É um misto de prazer e desconforto absurdo. Ao mesmo tempo que a gente tem que viver uma vida de renúncias, né, de desapegos, aprender a ver o Senhor no deserto. O Senhor, ele traz esse consolo para os seus filhos, né, que existe uma salvação depois daqui. Então, primeira coisa aí que a gente vê na identidade de João Batista é que ele foi chamado para ser o precursor daquele que anunciaria as boas novas, que é o seu filho, que é o próprio Deus. Uau! Então, esse foi o ápice da história, né? João Batista foi o precursor aí do ápice da humanidade, de tudo aquilo que a gente já viu. Então, em Isaías 40, deixa claro que o propósito de Deus para o seu povo não é morte, mas vida. Tudo está perdoado. Esse trecho nos dá a dádiva de conhecer o coração do Senhor para o seu povo. E quando nós entendemos, assim como João Batista entendeu, que Cristo é o Cordeiro de Deus, uau! Nós somos os mais felizes de todos os homens. Então, eu acho que um primeiro ponto aqui que a mensagem de João Batista me impactou é que ele compreendeu o coração de Deus. Às vezes a gente quer se levantar, às vezes a gente quer viver nos caminhos de Deus, às vezes a gente quer ser usado pelo Senhor, mas a gente, no meio da nossa rotina, a gente não dá tempo para conhecer ou compreender o coração de Deus. Essa é uma chave muito importante para a nossa jornada, ter tempo com o Senhor. Eu fico imaginando João Batista lá no deserto, né? 30 anos ali, mais ou menos, média de 30, 29 anos no deserto. Cara, ele passou muito tempo conhecendo, né? Lendo, ouvindo a voz do Senhor. Deus, me conta do teu coração. Uau! Isso é real? Você vai trazer a salvação para o teu povo. E ele era cheio daquilo. Então, um primeiro ponto da mensagem de João Batista, ele compreendia o seu Deus, ele compreendia o coração de Deus. Isso é muito especial. Caminhando para o segundo ponto aí, hoje eu vou trazer 4 pontos, tá? Da mensagem de João Batista. Eu vou ler com vocês agora. Vamos voltar lá para João 1. Vou caminhar bastante em João 1 e Isaías 40, porque eu acho que deu para entender, né? Que os dois estão bem interligados aí. Isaías 40 fala sobre João Batista, né? Isaías está profetizando a vinda daquela voz, e João 1 conta sobre a voz. Então, ele conta já João Batista atuando e caminhando nessa profecia. Lá no versículo 19, vai voltar naquela história que eu contei para vocês. João 1,19 vai falar assim: este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Então a galera estava muito curiosa. O que esse cara está arrumando no meio do deserto, batizando todo mundo e anunciando que tem uma pessoa que vai vir depois dele? Vamos lá sondar. E aí começaram a interrogar: quem és tu? E aí João Batista de imediato vira e fala assim: eu não sou o Cristo. Não sou. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? E ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? E ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: mas então quem és tu, João Batista? Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. Conta pra gente, quem que é você? O que dizes a respeito de ti mesmo? O que eu amo desse trecho, gente, de João 1,19, é que ele fala profundamente sobre o posicionamento de João Batista diante dos homens. Todos estavam querendo saber quem João Batista era. Os olhos das pessoas mais importantes do Sinédrio estavam sobre ele. Talvez seria o momento de João Batista crescer, né? Tipo assim, uau! Chegou o meu momento, agora eu vou brilhar, né? Eu devo ser bom mesmo no que eu faço. Uau, eles estão me notando, né? O ego de João Batista poderia ter inflado ali, né? Mas ele estava tão convicto da identidade dele. Ele dedicou anos em obediência ao Senhor, para que quando esse momento chegasse, o coração dele estivesse com as suas afeições voltados ao Senhor. Então,
Uau, João, seus seguidores estão crescendo, olha como as pessoas estão admirando o que você faz. Você é aquele que nos trouxe salvação, você é o profeta. Quem que é você? E eu acho que nesse momento, João Batista, ele cala a voz do seu ego e ele responde com convicção, gente. Eu sou a voz que declara. Eis que a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor assim disse. Vocês não entenderam. E aí eu volto lá para Isaías 40, que fala assim, no versículo 6, gente, Isaías 40, versículo 6 diz assim, uma voz diz, eu imagino que a voz do Senhor diz, clama! E aí, o que eu clamarei? E aí o Senhor diz, toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo, seca a relva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Não olhem para mim, ou melhor, não olhem para si mesmos. Tudo que é visto aqui vai passar, mas aquele que vem após mim permanece para sempre. É para ele que você tem que olhar. Não olhem para mim. Eu vou passar como a relva do campo. Me ensina muito essa passagem de João Batista. O posicionamento dele diante dos homens. Ele não estava procurando por aplausos, por aprovação. Ele não queria um tapinha no ombro dele do pastor falando, uau, seu trabalho de limpar a igreja está sendo muito bom. Para ele continuar fazendo o que ele fazia. Uau, seu trabalho no louvor está muito bom. Ele não queria aplausos, ele não precisava de reconhecimento, porque ele entendeu, o meu papel aqui é glorificar aquele que virá após mim. Não é sobre mim essa história. Não é sobre nós essa história. Não olhem para si mesmos, olhem para o seu Senhor. João conhecia muito bem a sua posição, independente do que os seus seguidores ou os fariseus diziam sobre ele. Ele sabia em seu ser e vivia de acordo com isso. O que era mais poderoso viria após ele. Ele estava feliz, e eu acho que essa é a chave que eu aprendo com esse ponto 2 aqui de João Batista. Ele estava feliz e satisfeito com o que ele estava fazendo, em ser só uma voz daquele que anunciaria a voz de Cristo. Você hoje se sente satisfeito com aquilo que o Senhor tem dado nas suas mãos? É muito fácil, às vezes, a gente olhar para o nosso ministério, né, ou para as coisas, para o nosso trabalho mesmo, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, e vivermos murmurando, tipo, mais uma vez, ninguém viu o quão bom eu fiz aquilo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, a história de João Batista nos convida a lembrar que somos tão pequenos que não conseguimos confiar em nós mesmos, não podemos confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade, na força do nosso braço, mas precisamos olhar para aquele que voltará. É nele que a nossa força e esperança está. Eu amei, foi um soco na minha cara isso aqui, né? Quando a gente não entende a nossa posição e identidade em Deus, nós vamos buscar ela em coisas humanas. E viveremos insatisfeitos em busca de aprovação, de aplausos, de reconhecimentos. Mas quando a gente enxerga aquilo que Deus tem para nós, quando a gente compreende o coração de Deus para a sua igreja, quando a gente compreende a história de Deus, e é por isso que estudar, né, por isso que a teologia é tão importante, quando a gente entende a história de Deus, a gente começa a encontrar a nossa alegria e satisfação em fazer parte disso. Somos os mais completos e satisfeitos. A gente precisa voltar para esse lugar. Por que o nosso coração anda tão cansado e insatisfeito? A gente precisa voltar para esse lugar de satisfação em Deus. Não é sobre o que a gente faz. Por mais que o que você faça agora para a igreja, né? Você vem aqui, eu vi hoje um monte de gente chegando aqui às 5 da manhã, limpando aqui as cadeirinhas. Cara, isso é especial demais. Vocês estão cultivando a igreja do Senhor. Que especial fazer parte disso.
né? Mas ainda assim, isso tudo vai passar. É por isso que a nossa devoção e a nossa satisfação tem que estar nele. Porque se tiver nas coisas daqui, cara, a gente vai ser muito insatisfeito. A gente vai andar cansado do tipo assim, mais uma vez, estou escalado na igreja. Não vou dar conta de servir hoje, não, estou muito cansado. Nossa, segunda-feira, de novo, vou ter que trabalhar. Coloca os seus olhos no Senhor. Olha para aquele que está voltando. Enche o seu coração de esperança. Senão a gente vai viver uma profunda insatisfação com a nossa própria identidade. Amém? Então, primeiro ponto. João Batista compreendia o coração de Deus. Como é que a gente compreende quem Deus é? Estudando, nos aprofundando, dedicando a nossa vida em devocional, né? Ouvindo, parando, desligando os ruídos lá fora e entrando no seu quarto e ouvindo o coração de Deus, gastando tempo ali. Segundo ponto, os nossos olhos precisam estar em Deus, naquilo que Ele chamou a gente, senão nós vamos ser os mais insatisfeitos de todo mundo. Nós, como noiva de Deus, e talvez mais profundo, amigos do noivo, os nossos olhos precisam encontrar satisfação nele, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente aguentar a rotina, né, o cotidiano. Mas sabe aquela chavinha, aquilo que Romanos 12 fala que renovai a vossa mente, né? Alinha a sua mente aí com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa fazer isso toda manhã. Deus, não sou eu quem vive, mas tu vive em mim. Importa que você cresça e que eu diminua, porque quanto mais você cresce, quanto mais você aparece, mais o meu ministério ele precisa sumir em fumaça. Quando João Batista começou a crescer, mas quando Jesus chegou, o ministério de João Batista foi o quê? Sumindo. E a alegria dele estava nisso. Tá? Então, olhos em Jesus. Não olhem para si mesmos. Olhem para o seu Senhor. Amém? Bora para o ponto 3, então. Agora, voltando um pouquinho lá para o Evangelho de João, e aí eu quero entrar no coração da minha mensagem. Esse é um ponto muito especial sobre a identidade de João Batista, e eu espero que fale muito com vocês. Voltando para esse Evangelho, existe um outro episódio que João começa a ser questionado sobre a identidade dele. E eu achei muito interessante, porque o único evangelho que esse ocorrido é citado é no Evangelho de João. E eu acho que não foi à toa que João captou isso e escreveu. Tá? Presta atenção aqui comigo. Lá em João 3, vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 25. Abre aí, Ana, João 3, 25. Eu acho essa história muito boa. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram: Rabi, mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, aqui ele está falando de Jesus, né? Está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Então, eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a galera está tudo indo atrás. João, a galera que estava aqui está tudo indo atrás de Jesus lá do outro lado, aquele lá que você está dando testemunho. Como assim? Você não está preocupado? E aí João dá uma resposta fantástica para eles. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Ou seja, por que vocês estão chateados que a galera está indo atrás de Cristo? Por quê? A noiva pertence a ele. Mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a sua voz. Assim se completa a minha alegria. Eu não estou bravo, eu não estou chateado porque o meu ministério está acabando.
A minha alegria é ver aquele que veio após mim, cumprindo aquilo que o Senhor prometeu. A minha alegria está em ouvir o meu amado falando. A minha alegria está em ouvir o meu amado andando sobre a terra, proclamando as boas novas. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu amo essa passagem. Aqui a gente tem um cerne, assim, eu acho que é o coração da identidade de João Batista, da mensagem dele. Porque diz a respeito da revelação sobrenatural que João Batista teve sobre a identidade do povo de Deus como noiva. Mas mais do que isso, o que mais me impacta nesse trecho é ele se denominar como amigo do noivo. Eu amo essa metáfora assim que ele usa, né? Ele se denomina como amigo do noivo. Quando a gente vai pensar em amigo do noivo na cultura judaica, amigo do noivo era um padrinho, né? O padrinho, um convidado ali para ser o padrinho do casamento. Então, na época, eles chamavam de amigo do noivo. E na cultura judaica, o amigo do noivo era aquele que permanecia ao lado da noiva para prepará-la antes que o noivo chegasse. Então, assim, antes do noivo vir, o noivo mandava um amigo, o amigo ia lá e ele ficava ao lado da noiva, preparando o coração dela. Mas o noivo tinha confiança o suficiente nesse amigo, que ele cuidaria tanto do coração da noiva, que ele jamais permitiria que a noiva se afeiçoasse ou se apegasse nele. O papel do amigo do noivo era gerar esperança, era gerar anseio, isso, gerar um anseio pelo noivo. Uau, deixa eu te contar sobre o seu noivo. Seu noivo é desse jeito. O seu noivo é fiel. O seu noivo é amável. O seu noivo anseia para te encontrar. E aquela noiva que esperou por tanto tempo, agora poderia ser cheia de esperança. Aquela noiva que talvez estava caminhando já desesperançosa, do tipo assim, nossa, mas ele falou que viria, mas quando ele vem, o amigo do noivo ele vem e fala assim, ele está vindo. Olha para os olhos dele. Os olhos dele têm chama de fogo. Ele virá montado em seu cavalo branco. E o amigo do noivo começa a preencher o coração da noiva de avivamento, de vontade, de sede. Mas ele não se rende às afeições da noiva. Porque ele é fiel o suficiente ao noivo. Porque o negócio dele é com o noivo, não com a noiva. Tem até um livro que eu queria indicar que a gente tem na Bookstore. Quem quiser depois comprar ele e quiser, assim, for impactado por essa mensagem de amigo do noivo, eu indico muito que vocês leiam. É do Bob Sword, chama... Não é negócio, é pessoal. A gente tem na Bookstore, fala com o Ramon depois. É muito bom esse livro. Ele fala exatamente sobre isso. E aí, olha, eu peguei um trechinho para vocês. Como um amigo do noivo, era tarefa de João Batista preparar o coração da noiva para o seu pretendente. Olha que lindo, gente. Seus desejos precisavam ser purificados para que ela não desejasse ninguém além de seu amado. Sua fé precisava ser renovada. Ela tinha esperado pelo noivo durante tanto tempo que talvez a desesperança havia dominado sua alma. Ela precisava de uma injeção de expectativas para que pudesse levantar os olhos novamente. Esse era o papel do amigo do noivo. Isaías 40, versículo 3, diz que João Batista seria a voz do que clama. Preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Eu amo, eu estou falando muito de metáforas hoje, né, de ilustrações, mas eu tenho uma Bíblia, chama a Bíblia da Fé Reformada, ela é comentada toda por Sproul, Charles Sproul, é muito boa. E aí ele fala que preparar significa remover cada obstáculo. E é muito legal como ele conecta isso de deserto, né, isso de ermo, endireitar as veredas, com o coração humano. Então, todo o coração deve ser preparado por meio de arrependimento. É esse o papel do amigo do noivo, tá? Eu sei que alguns aqui terão exclusivamente esse chamado de ser amigo do noivo. Não vai ser fácil. Vai requerer muita entrega. Talvez você não vai ser reconhecido. Mas se o Senhor está te chamando para isso,
Comece a preparar o seu coração para que ele não se encha com aplausos humanos e nem com a afeição da igreja. Talvez você não receba reconhecimento. Né? Eu fico olhando aí para o Ramon e para o Hebe, passam horas aqui na igreja e a gente nem sabe. Ninguém aplaude isso às vezes. Né? E o zelo que eles têm que ter, e muitos de vocês que foram chamados para ter esse papel de preparação da igreja para a vinda de Jesus, é que a gente não pode se relacionar afetivamente ou se afeiçoar, se encher com as afeições da noiva. O nosso papel é, olha para ele. Não é ficar chateado porque uma pessoa não foi na sua casa, mas ela foi buscar a Deus em outra casa. Se ela está buscando o Senhor. Não é ficar chateado porque uma pessoa não reconheceu a sua pregação, ou o seu ministério, ou a sua palavra, né, de encorajamento. Mas o que importa é ele. O amigo do noivo, ele se enche ao ouvir a voz do noivo. Tá? Então, eu acho que esse é o coração. É o coração, assim, da identidade de João Batista. Ele era um amigo. Eu sempre ouvi muitas pregações, assim, muitas ministrações, quando eu era menor, que Deus estava procurando por amigos, enquanto Ele passava os olhos sobre a terra. Eu acho que isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Será que a gente está disposto a ser amigo de Deus? Disposto a perder noites de sono quando Ele chamar a gente? Vem cá, acorda, quero falar com você essa noite. Deixa eu te contar um segredo. Será que a gente está disposto a pagar esse preço? Jesus, Ele está em busca de amigos fiéis, amigos leais, que quando as pessoas falarem mal de Jesus, a sociedade falar contra Cristo, a gente vai permanecer de pé ao lado dele. É um preço. Jesus tem o sim de vocês? Se ele tiver, ele vai acordar vocês de madrugada. Ele vai virar a vida de vocês. Então, encontrar um amigo é realmente um tesouro, né? A gente tem muitas pessoas ao nosso redor, mas eu acho que um amigo, ele é raro, né? São poucos. E eu amo ver no Evangelho de João como ele captura assim de uma forma profunda essa característica de amizade assim em Jesus. Em João 15 ele escreve uma fala de Jesus que me marcou muito. Que fala assim, João 15, 13. Fala assim que Jesus falando, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Jesus, ele é um amigo fiel. Ele é um amigo fiel para a sua igreja. Ele tem sido um bom amigo. E é engraçado, e talvez até uma coincidência, mas o único evangelho que cita que João Batista se denomina como amigo do noivo é o Evangelho de João. João é aquele que se intitula o discípulo amado de Cristo. É aquele que, quando Cristo está falando, ele inclina o seu ouvido no peito de Jesus e fala assim, me conta os seus segredos. Eu não acho que é coincidência que João ele realça isso sobre João Batista. João, do Evangelho, o discípulo, ele compreendeu também o coração de Deus. Isso é muito especial. E eu sei que alguns de vocês foram chamados para isso. Eu espero que o Senhor fortaleça vocês. Ser amigo de Deus vai exigir de nós perder algumas noites de sono quando Ele nos chamar para orar. Renunciar a coisas das quais gostaríamos muito de ter nessa era. Vai exigir. Ser amigo de Deus exige que o nosso comprometimento e intencionalidade e um estilo de vida radical. E para a gente finalizar hoje, eu vou dar um quarto ponto sobre a identidade de João Batista, sobre a mensagem dele, que era uma mensagem de intencionalidade e radicalidade em relação às Escrituras, em relação ao seu relacionamento com Cristo, em relação ao seu comprometimento com a noiva, que é a Igreja de Cristo. Quando eu penso em deserto, eu penso num lugar ermo mesmo. Eu acho que não tem nada para fazer no deserto.
Penso num profundo silêncio, sei lá, João Batista lá pegando o gafanhotinho dele, molhando assim no melzinho, comendo. O que ele fazia no meio do deserto? Não dá para imaginar. O que uma pessoa faz no meio do deserto? Eu creio que o deserto é um lugar de silêncio. É um lugar desafiador, às vezes, né? Com certeza. Mas é um lugar de profunda conexão e contemplação. Não tem mais nada para você ver no deserto, a não ser um monte de pó de areia. O que João Batista passou tanto tempo fazendo no deserto? Ele só poderia contemplar uma coisa, o entretenimento dele, o que era? Estudar as Escrituras? Falar com Deus? João Batista, ele escolheu viver intencionalmente uma vida de renúncias. No deserto não existiam distrações. Não existia entretenimento. Às vezes o Senhor leva a gente para esses lugares e no primeiro instante a gente quer fugir, né? Sai correndo. É ruim estar nesse lugar que não tem entretenimento. Cara, o primeiro sinal de tédio, a vontade já é correr para o celular. Nossa, eu estou sentado aqui tentando tentando ouvir Deus falar comigo. Deixa eu ver o que está rolando no Instagram. A gente não tem paciência mais. Então, quarto ponto, eu acho que é a intencionalidade, a radicalidade. A posição de João Batista em se comprometer com esse lugar de vazio e de tédio. Às vezes, para a gente ouvir ao Senhor, vai exigir da gente um lugar de tédio, um lugar de silêncio. A gente se desacostumou do tédio por causa disso aqui. A gente não consegue mais sentir tédio. A gente não consegue mais ficar em silêncio. É muito doido isso, né? Então, quando o Senhor nos chamar para esses lugares, ou quando você entrar no seu quarto para compreender o coração do Senhor, tente perceber que nesse lugar que o Senhor vai começar a tirar os outros amores que existem no teu coração, os ídolos que a gente constrói para a gente. É só no deserto que isso acontece, é muito doido, né? Nessa jornada, às vezes a gente fica desesperançoso, às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente para de ver sentido, né? Mas existe algo do Senhor para a gente nesse lugar de tédio, nesse lugar de silêncio, nesse lugar de devoção e de busca. Eu tenho estudado profundamente assim, como é que a gente está numa época que o celular, estou falando de celular especificamente, mas eu acho que o entretenimento no geral, ele tem roubado a gente de encontrar satisfação em Deus. Não sei se vocês conseguem perceber, mas quando eu passo horas mexendo no meu Instagram, eu fico desinteressada de todo o resto. É tanta dopamina é o hormônio do prazer, né? É tanta dopamina, é tanto prazer, é tanta satisfação que é liberado para o meu cérebro numa coisinha tão pequena dessa aqui, que quando eu olho para uma coisa simples da natureza que o Senhor está me chamando para contemplar, eu falo, deixa eu pegar meu Instagram aqui, talvez tenha algo mais interessante para eu contemplar. E a gente está perdendo o que Deus está fazendo. Porque a gente não tem mais atenção no Senhor. A gente não consegue mais olhar para o Senhor, porque talvez um story é mais importante que Ele. Talvez um story rouba mais a gente de ouvir a voz do Senhor, porque a gente fica desatento o tempo todo. Então, existe um convite para a noiva de Jesus tirar os outros amores. E por outros amores pode ser o tempo que você gasta, como é que você tem gastado o seu tempo? E colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Como eu falei, é um desafio. Vai doer na sua carne, né? Vai te tirar da zona de conforto. Mas se o Senhor te chamou para esse lugar, vá. Custe o que custar, vá para esse lugar. Amém? Então, João Batista, ele escolhe viver essa vida de intencionalidade. E uma vida de intencionalidade com Deus exige renúncias. Exige de nós renúncias. Tá? Eu vou repassar os pontos com vocês para eu finalizar. E aí depois eu quero ler uma última passagem lá em Isaías 40. Mas, primeiro ponto, então, que a gente aprende com a vida de João Batista é sobre compreender o coração do Senhor e caminhar em cima disso. Quando nós compreendemos o que o Senhor está fazendo, não só o que Ele fez,
né? Quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, quando a gente compreende o coração de Deus para a história humana, nós somos convidados a nos engajar com algo muito maior que nós. Para de viver no superficial, o Senhor está te chamando para ir mais profundo no coração dele. Deus me chacoalha todo dia, me dá raiva de mim. Eu fico com raiva de mim. Por que você está vivendo assim? Eu fico vendo filme, às vezes, eu fico lá sentada, né, vendo filme, eu fico uma luta assim dentro de mim. Cara, que raiva, eu poderia estar buscando Jesus, mas eu estou perdendo meu tempo aqui. E às vezes é legal a gente ter esse tempo com a família, assistir, se divertir. É bom, mas quando o entretenimento ele entra no lugar do Senhor, tem algo de errado. Não pode. É um ídolo no nosso coração. Então, se você quer compreender o coração do Senhor, você precisa gastar tempo com Ele. Sai do celular, desliga o seu celular, fecha a televisão, fica no silêncio, deixa a sua mente descansar. Esvazia a sua mente das coisas desse mundo e comece a se preencher de Deus. Segundo ponto, não olhem para si mesmos, olhem para o seu Senhor. A gente vai passar, nada dessa terra vai subsistir, mas as palavras do Senhor, elas são dignas de confiança e a gente pode se agarrar nelas. Terceiro ponto, João Batista era um amigo de Deus. Existe um convite para irmos mais profundo e sermos amigos de Deus, mas entenda, se o Senhor está te chamando para ser um amigo dele, se você dizer sim para a amizade do Senhor, se você for um amigo do Senhor, isso vai te exigir uma vida radical. As pessoas às vezes não vão entender o que você está vivendo. Você vai para dentro do seu quarto, você vai orar, você vai perder coisas divertidas. Mas existe uma recompensa para aqueles que o buscam. E quarto ponto, João Batista escolheu viver uma vida intencional e uma vida de renúncias. Efésios 5, 21, se eu não me engano, vai dizer: pare de viver como tolo, mas viva como sábio, remindo o seu tempo. Remir o tempo significa administrar o tempo. Saiba administrar o seu tempo como um homem sábio. Saiba usar o tempo que eu estou te dando, seja fiel nas coisas que eu tenho te dado. Levanta a tua voz, saia da tua zona de conforto. Seja cheio da minha ousadia, eu não te chamei para viver uma vida medíocre. Receba de mim uma inconformidade em relação ao pecado que te prende. Receba de mim uma inconformidade com a tua incredulidade aí dentro. Que o Senhor gere em nós uma inconformidade para as coisas desse mundo. Talvez você esteja cansado. Todo mundo aqui que eu estou vendo, eu acho que já é velho de igreja, né? Essa jornada com Deus não é fácil. Às vezes a gente precisa de um renovo do Senhor. Às vezes a gente precisa lembrar, porque Ele nos chamou. Em Isaías 40, para a gente finalizar, diz o seguinte, Isaías 40, 26, para a gente finalizar. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou essas coisas, né? Quem criou as estrelas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele chama todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus? Por que Deus não está vendo? Por que Deus não fala comigo? Por que os olhos de Deus parecem que não estão sobre mim? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços cairão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Levanta, levanta. Coloca no Senhor a tua desesperança, a tua falta de fé. Coloca no Senhor o seu coração aflito. Deixa o Senhor encontrar um amigo fiel em ti. Que o Senhor encontre uma amizade em você. Senhor, eu estou muito cansada. Eu não aguento mais perseverar na igreja. Domingo de novo eu estou lá. Ei, levanta. Levanta, ó tu que dormes. E Cristo resplandecerá sobre você. Eu oro para que, se você tem sentido cansado na sua identidade, se você não tem encontrado mais sentido na tua jornada, ou se você sente que o Senhor te chamou para se engajar com Ele em algo mais profundo do que uma vida normal, do que uma vida cotidiana, simples, que o Senhor te fortaleça nessa noite. Que o Senhor te lembre daquilo que é importante, que não é sobre as coisas que você vê, mas que você é um peregrino nessa terra. Que o Senhor está te chamando para algo maior do que você mesmo. Que o Senhor renove as suas forças, renove o seu entendimento. Que vocês possam compreender a largura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus. Senhor, renova as nossas forças. Renova em nós. Se coloquem de pé. Vamos finalizar esse tempinho. Nos ensina a viver intencionalmente, Senhor. Nos ajuda, Deus, a compreender o Teu coração. Nos deixa ser como João, que achou em Ti um amigo e que se reinclinou sobre o seu peito para ouvir o Teu coração. Deixa a gente encontrar os Seus segredos, Jesus. Nos chama para uma vida mais profunda, uma vida que não é superficial, Senhor. Obrigada pelo Teu convite, Deus.